Sabe quando você tem uma discussão com uma pessoa e por mais claro que você seja, ela entende tudo o contrário do que você falou? Jacques Derrida explica pra gente isso tudo dentro do conceito do desconstrutivismo. Mas espera, isso não era sobre arquitetura? O conceito do desconstrutivismo é básico e pode ser aplicado em vários âmbitos. Então vamos lá. O que é o desconstrutivismo? O desconstrutivismo foi uma linha de pensamento filosófica que surgiu no final dos anos 80 e acabou sendo aplicada na arquitetura como estilo próprio. Essa linha de pensamento foi muito importante, impactando modos de vida tradicionais, a arte e também o nosso ponto aqui, que é a arquitetura. Suas características mais marcantes são traços lineares e fragmentados, distorção da base da arquitetura, sensação de caos, utilização de formas puras e geométricas e não conta com um design ou estilo consistente. O estilo tem lembranças do expressionismo e do cubismo, sendo um movimento que surgiu em oposição ao racionalismo do modernismo e à volta ao passado pós-modernista. Daniel Libeskind nasceu em 1946 em Lodz, na Polônia, em uma família judia e logo após a Segunda Guerra, no triste contexto de perseguição aos judeus em um país antissemita. Aos 11 anos, se mudou para Israel com a família e pouco mais tarde foram morar nos Estados Unidos. Em 1965, Libeskind se tornou um cidadão americano. Antes de iniciar a carreira na arquitetura, ele estudou música durante um bom tempo, se apresentou em muitos concertos e se formou na área. Libeskind deixou a carreira musical e se formou em 1970 pela Cooper Union of the Advancement of Science and Art, uma conceituada faculdade de arquitetura dos Estados Unidos. Mais tarde, se tornou mestre em História e Teoria da Arquitetura pela School of Comparative Studies, na Inglaterra. Aos 32 anos, ele dirigiu a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Michigan e a Cranbrook Academy. Logo depois, foi para Milão, onde fundou uma escola alternativa de arquitetura. Em 1989, com 43 anos, quando estava prestes a se mudar novamente para dirigir o Getty Center em Los Angeles, desistiu da ideia quando seu projeto para o Museu Judaico de Berlim foi selecionado em um concurso. Dessa obra ainda temos muito que falar por aqui, mas antes vale saber um pouco mais da vida de Libeskind. Depois de todas as mudanças, ele passou a morar em Berlim com sua esposa e colega de trabalho, Nina Lewis. Eles se conheceram no Camp Hemscheck, um acampamento de verão criado pelos sobreviventes do Holocausto, e se casaram em 1969. Libeskind tem hoje um escritório em Nova York, onde cerca de 70 pessoas comandam projetos pelo mundo inteiro. Também responsável pelo plano diretor para a reconstrução no terreno das Torres Gêmeas, o arquiteto mostra como consegue impactar com sentimentos de dor, perda e, ao mesmo tempo, esperança, tudo por meio da arquitetura. Como exemplo de obra do desconstrutivismo, vamos falar sobre o Museu Judaico de Berlim, projeto feito pelo arquiteto Daniel Libeskind. Inaugurado em 2001, a obra possui mais de 15 mil metros quadrados. É revestida em zinco, um material que teve grande importância na história arquitetônica berlinense. Quando não tratado, ele muda de cor e oxida-se, o que cria mudanças na fachada através dos anos. Além disso, na fachada também possuem janelas em tiras, que parecem cortar o edifício através dos painéis de zinco. Isso faz com que o interior seja iluminado com lampejos de luz em várias direções. O posicionamento dessas janelas segue uma matriz. Quando estava fazendo o projeto, Daniel traçou as direções de cidadãos judeus e alemães em um mapa de Berlim anterior à guerra e uniu os pontos para formar essa matriz. O museu é composto por duas edificações, um antigo museu barroco e esse atual, criado por Daniel. Também conhecido como Entre Linhas, o museu possui um formato diferenciado. A forma do projeto nasceu de uma deformação da estrela de Davi, com linhas retas e tortuosas. O projeto é baseado em duas estruturas lineares, que combinadas formam o corpo do edifício. A primeira linha é formada por várias torções, e a segunda rompe através de todo o museu. Nas interseções dessas linhas, existem vazios, espaços que se elevam a 20 metros verticalmente desde o teto até a cobertura e representam o elemento estrutural do novo edifício e a conexão com o antigo. Não existe nenhuma entrada pelo edifício feito por Libeskind. Para chegar a ele, é preciso adentrar o antigo museu barroco situado ao lado. O acesso é feito por um passeio subterrâneo que leva até uma escada principal, que desce 3 níveis até chegar ao primeiro do maior dos 3 eixos.
E é possível perceber um forte contraste entre os materiais do projeto atual e do antigo Museu Barroco. Continuidade, Holocausto e Exílio. Esses são os 3 eixos existentes no museu. O primeiro, continuidade, é a ligação do antigo com o novo museu, levando até a sala de exposições. Esse eixo possui uma estreita escada, que faz um jogo de luzes e escalas e faz o visitante passar por lugares escuros, iluminados, estreitos e amplos. Além disso, também possui vigas que foram colocadas em diversas direções, trazendo uma ideia do desconstrutivismo. Elas têm uma função estrutural de contraventamento na edificação. Já o segundo eixo, do Holocausto, é um eixo que possui várias experiências. Um grande espaço vazio e escuro, iluminado apenas por uma fresta no teto. 6 vazios, que correm verticalmente na edificação, fazem parte desse eixo. As paredes são de concreto, assim como a Torre do Holocausto, e ele não possui ventilação nem iluminação artificial em praticamente todos os cantos. Só é possível acessar o último vazio através do vazio da memória, onde foi colocada uma obra composta por milhares de rostos de barro que emitem um ruído quando os visitantes passam por cima, criando um assustador eco. Por último, temos o eixo do exílio, que seria um escape até parte de fora do museu, ligando ao Jardim do Exílio. Este é um grande quadrado composto por 49 pilares ocos de concreto. Dentro de cada coluna foram plantadas árvores, como forma de simbolizar a vida envolta pela dureza durante o regime totalitário. São vários os elementos que justificam a classificação do museu como desconstrutivista. Podemos encontrar esses elementos tanto na parte externa quanto na parte interna da edificação. Começando pela parte externa, nota-se um formato de elevação não retilíneo e muito distorcido, junto às janelas em formato de tiras que fragmenta todo o edifício. Já na parte interna do museu, observa-se uma manipulação dos espaços, corredores com formatos cônicos com paredes perpendiculares entre si, causando falsas percepções ao longo de todo o percurso. Salas com teto baixo, causando a impressão de sermos gigantes, e salas com tetos altíssimos, causando a sensação de sermos do tamanho de uma formiga. Dentro e fora do museu, encontramos aspectos que fogem à tradição arquitetônica, formatos cônicos e excêntricos, uma construção que dá margem a diversas interpretações. A ideia do desconstrutivismo é a de desestruturar não só a arquitetura, mas também a literatura, o cinema e a moda. Na arquitetura, as edificações, em sua maioria, têm características um pouco peculiares, com formatos sedimentados e distorcidos, fora do comum. Daniel Libeskind, para nós, se diferencia um pouco de seus companheiros desconstrutivistas, pois sua estética, apesar de ser desconstrutivista, apresenta particularidades mais triviais. Além da estética, Libeskind também consegue transmitir em suas edificações um pouco da história e da angústia que ele mesmo viveu, conseguindo deixar materializada uma história. Outra característica que percebemos também é que ele tem uma forte ligação com a música e tenta transmitir isso em suas obras. Acredita que a arquitetura também transmite música, e é possível perceber isso nessa obra do museu, como que ele explora o som dos materiais, o eco e várias outras coisas, e isso traz uma experiência ainda mais intensa para quem está presente no local. Bom, então esse foi nosso trabalho sobre desconstrutivismo. Para quem ficou perdido aí no meio do caminho, recapitulando, o nosso arquiteto então é o Daniel Libeskind e a nossa obra escolhida foi o Museu Judaico de Berlim. Nós somos o grupo 12 da Liberdade, composto por mim, Estela Fernanda. Eu, Mariana Pacífico. Eu, Mariana Martins. Eu, Luísa Castilho. Desde já nós agradecemos, esperamos que vocês tenham gostado e já adiantamos aqui o nosso sextou.